Bodas de prata dourada, 70 anos de casados. Cumprimentamos a todos os presentes e especialmente ao casal Fulano e Beltrana, cujos corações estão em festa e eternamente rejubilados por algo que teve início há 7 décadas atrás e for exatamente a união pelos laços do sagrado matrimônio. É deveras com muito orgulho que participo desta Bodas de Prata Dourada. Aqui está, pois, o resultado da semente do amor que um dia foi semeada em seus corações. Germinou e cresceu, e com o tempo reuniu-se os fatores, compreensão, ternura e carinho, desabrochou e floresceu por toda essa diuturnidade. Agora podemos sentir a verdadeira autenticidade dos efeitos que esse amor realmente recíproco proporcionou a esses corações. Por esse motivo queremos parabenizá-los neste momento, por esta união que há anos os tem orgulhado dessa adesão que reforça o lema: juntos viveremos, até que a morte nos separe. Na verdade, para se conseguir chegar onde este casal chegou, imagino ter lutado com muita garra e vontade de atingir a cimeira de seus ideais. São 70 anos de vida conjugal, de compreensão, de acordo mútuo, de resignação nas horas difíceis, de amor e, acima de tudo, de um sentimento puro e nobre. São 70 anos que realmente deixam muitos casais invejosos. E alguns deles, por certo, ficam a pensar: por que será que estes cônjuges conseguiram chegar a esta data tão longa, unidos no mais apurado amor e ternura, enquanto outros, mal descem do altar, já estão procurando um advogado para divorciar-se? Será que a felicidade é um monopólio de apenas uns poucos e não de todos? Por que o João é tão feliz com a Amélia e o Manuel não o é com a Joana? Entendemos que muitos, apesar de ver com seus próprios olhos o péssimo comportamento da pessoa com quem vai se casar, no tratamento para com seus pais e demais membros da família, contudo não se atrevem a romper com o namoro e dar fim em tudo, evitando um mal maior no futuro e uma consequência mais grave. Porque, como é sabido, do jeito que a pessoa trata os seus familiares, tratará também o seu cônjuge. Soubemos de uma experiência que se passou na vida de uma jovem que apaixonou-se perdidamente por um rapaz que tinha o vício da bebida alcoólica. Os seus pais, preocupados evidentemente com o seu futuro, procuraram mostrar-lhe os inconvenientes que havia na realização daquele casamento. Contudo, seus esforços foram em vão e a jovem nada fez para que o namoro fosse terminado. Todas as vezes que se falava com ela para romper com o namoro, a resposta era uma só: eu o amo e jamais o abandonarei. Se o problema é este, quando estivermos casados, procurarei levá-lo ao abandono da bebida. Procurarei mudar o seu pensamento e hábito com relação ao seu vício. Bem, filha, disseram seus pais, queremos o melhor para você. Entretanto, se é isto que você deseja, se porventura não for feliz no casamento, não queremos vê-la lamuriando e reclamando da sorte. O casamento foi marcado e os seus sonhos logo foram concretizados. Ela casara-se exatamente com a pessoa em que amava e que julgava conseguir mudar facilmente os seus hábitos. Passaram-se os primeiros meses de vida conjugal. Tudo estava bem entre eles, nada de anormal. Chegaram ao primeiro ano de uma vida a dois. Mas eis que certo dia ocorreu o primeiro desentendimento no lar. Os ânimos de ambos, evidentemente, começaram a elevar-se, acompanhados por palavras ofensivas à sensibilidade um do outro. Na verdade, tudo acontecera porque o esposo não conseguira abandonar o vício do álcool e, sobre o seu efeito, agredir a esposa fisicamente, como era de se esperar, evidentemente. Momentos depois, o alcoolizado esposo parte para uma outra ação diabólica, colocando fogo na casa, destruindo todos os seus móveis e parcialmente a sua residência. Foi então que aquela jovem esposa procurou os seus próprios pais em busca de socorro e amparo. Eis, pois, um trágico acontecimento que se repete hoje pelo mundo afora na vida de muitos casais e, na maioria das vezes, em consequência de um casamento não aprovado pelos pais, cujos conselhos foram rejeitados. Eu gostaria de repetir aqui um conselho que tem se tornado de muita valia para aqueles que, na verdade, desejam consociar-se um dia, unindo seus corações à pessoa de sua vida. Realmente não é preciso que se perdure por tanto tempo o namoro, como no caso de alguns casais que, para conhecerem bem o parceiro ou a parceira, levaram uma longa diuturnidade para entenderem os gostos, os hábitos, os costumes, as personalidades, etc. Para que se dê certo na união conjugal,
para que se possa somar, digamos, 90% de favorecimento em relação à felicidade de uma vida a dois, basta que ambos se encontrem mais assiduamente e que algumas das visitas sejam de caráter excepcionalmente especular. E para isso necessário se faz que elas sejam feitas de surpresas, inesperadamente, e para que dê um bom resultado, o rapaz deverá visitar a moça de preferência à noite e procurar esconder-se de alguma forma para que ela nem outros membros da família possam vê-lo, colocando assim toda a sua estratégia a perder. Então, qual é verdadeiramente a intenção de tudo isto? Averiguar o seu real comportamento para com seus pais e seus irmãos. Se ela os trata todos com amor, com afeto e amabilidade, se não é uma pessoa explosiva, geniosa ou coisa que o valha. Diante desta observação é que se poderá ter uma noção óbvia do seu procedimento no casamento e na união conjugal. Do mesmo jeitinho que ela é em casa, no relacionamento com seus familiares, o será no seu novo lar, o será com o seu companheiro, o será com aquele com quem se uniu através dos laços matrimoniais. Eu não estou falando apenas da moça, digo isto também em relação ao rapaz. E assim, os jovens que estiverem interessados em casar-se devem proceder da mesma forma, fazer o mesmo teste, observar atentamente a pessoa que está para ser aquele outro tijolinho que completará o seu castelo de amor. Vá à casa dele ou à casa dela. Procure ver atenciosamente qual o seu verdadeiro modo de vida com os seus queridos, com aqueles que o cercam. Como é a sua relação em termos de tratamento pessoal. Faça visitas noturnas e em horários diversificados. Procure ficar bem próximo de sua casa ocultamente sem que ninguém o perceba. Ouça com atenção as suas palavras e o seu jeito de ser no relacionamento com todos. Mas você poderá dizer, no caso de namorado, não creio que será preciso fazer esse teste com o meu namorado, porque quando eu chego à sua casa eu percebo que ele trata super bem a todos os seus familiares. Ele é deveras muito carinhoso para com a sua mãe, para com seu pai e até mesmo para com seus irmãos. Vejo também que ele não é diferente para com os seus vizinhos. Está bem, eu entendo o que você quer dizer. Se ele trata todos os seus familiares assim, é porque é de boa índole, é porque possui um bom caráter, não é verdade? Mas eu continuo batendo ainda na mesma tecla. Observe-o não com a sua presença visível, pois isto o forçaria a proceder como um bom jovem, como um bom camarada, demonstrando até cavalheirismo para com todos. Todavia isto, na maioria das vezes, se dá pelo fato dele desejar conquistá-la cada vez mais, não deixando transparecer o seu lado mau, o seu lado ruim, o seu lado negativo. Conheço muitos deles que eram tão piedosos e humanos para com seus familiares, mas só em determinadas circunstâncias, só na presença de visitas e principalmente de namoradas. Fora isso, era um Deus nos acuda, que alarmava a toda a vizinhança e dava até polícia na área. Minha querida jovem, meu caríssimo rapaz, façam o que eu vos recomendo e não se esqueçam de uma coisa. Escrevam aí, por favor. A maneira como o filho ou a filha trata os seus familiares, tratará também a pessoa com quem se casará um dia. Eu gostaria de dizer que eu sou um atento observador do comportamento dos jovens nesse sentido. Aliás, gosto muito também de aproximá-los. Alguém já até me apelidou de Santo Antônio, o casamenteiro. Fico feliz quando posso, direta ou indiretamente, contribuir para a felicidade de casais, de jovens e namorados e futuros esposos. Aproveitando este espaço, eu não poderia deixar passar por alto sem que relatasse aqui um fato que confirma tudo o que acabo de dizer com relação à importância de se observar a conduta da moça ou do rapaz para com seus familiares antes que tome um compromisso mais sério de namoro e, consequentemente, a consumação pelo casamento. Conheci certo jovem que sensibilizava-me todas as vezes que o visitava em sua casa e presenciava o seu comportamento para com cada membro de sua família e principalmente para com a sua mãe que tinha problemas de saúde. Quantas vezes pude observar os gestos amorosos dele para com aquela pessoa tão amada e tão carente de apoio naquelas horas tão difíceis de sua vida. Eu estou falando do jovem Wagner Oliveira da Veiga, da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Rio da Areia, do distrito de Saquarema, Rio de Janeiro. Na realidade, o seu comportamento era um só para com todos. Além de possuir uma rara simpatia que conquistava a amizade de todos aqueles com quem ele se relacionava. Eu fui categórico em afirmar para algumas jovens: quem se casar com Wagner, se depender dele, a sua companheira será muito feliz.
Cheguei a recomendá-lo para algumas moças. Entretanto, exatamente uma que não tive a felicidade de conhecer antes, a Joelma, foi a felizada. Acertou os 13 pontos na conquista de um coração que não mudou, que continuou tão amável e tão sensível, correspondendo a todas as perspectivas de um esposo ideal. Wagner, que a sinceridade do seu amor para com a sua adorada esposa seja eterna. Que ambos se amem tanto quanto nos primeiros meses em que se conheceram. Que a felicidade que um dia tomou conta dos seus corações naquele grande momento em que a luz do Divino Espírito Santo vos uniu ao Santo Altar naquele dia 23 de junho de 1996, possa continuar cada vez mais brilhando em seus corações, iluminando a alma de cada um para que vivam em perfeita harmonia e em plena felicidade. Prosseguindo no assunto sobre a união conjugal. Necessidade de uma opção inicial para um casamento feliz. O que significa esta palavra opção? Opção significa escolha. A moça escolhe um rapaz para com ele construir o seu destino, e o moço escolhe a sua eleita para ambos viverem uma vida comum. Esta opção parece automática na hora em que eles dão o sim. Perante o altar parece que tudo está consumado. Na realidade as coisas são diferentes. Vamos ilustrar com um fato. Um rapaz já com seus 30 e poucos anos, alto, forte, atlético, que parecia ser dono do mundo, era filho único e estava por demais preso à sua mãe para optar pela noiva. Noivou com o consentimento dos pais, mas então a mãe do rapaz começou a achar defeitos na moça, falando seguidamente ao rapaz, e ele acabou rompendo com o noivado. Outros noivados sucessivos foram rompidos, até que ele foi consultar a um psiquiatra. A análise revelou o excessivo apego à mãe, impedindo-o de casar-se. Ele não queria prescindir do amor materno. A mãe conscientemente desejava guardá-lo para si. A dinâmica de tais casos pode ser esta: a mãe que criou com tanto carinho aquele filho, que teve por ele sonhos de beleza, de grandeza, de amor, que o viu crescer e o considerou quase parte integrante de si própria, tem enorme dificuldade de entregá-lo a uma estranha. E assim, exceto em caso de mães amadurecidas que compreendem a missão que têm de gerarem e educarem os filhos não para si, pondo no mundo criaturas com destino pessoal a cumprir, permitindo que seus filhos abram as asas para voarem rumo ao seu destino, os pais possessivos constituem obstáculos infelizes. Não é muito frequente o caso de mães e pais que estimulam os seus filhos a crescerem e fazerem opção plena de consorte para a vida comum. Da parte da moça e do rapaz, existe um entrave muito sério. O mundo e sua família de origem foi muito gostoso. Nele fluir afeto, segurança e proteção. O mundo que os abrigou e os protegeu, os carinhou. Lá eles encontraram tudo. Lá habituaram-se a sentir segurança. É o mundo que eles dominaram. E agora abandonaram tudo que foi a sua vida para alcançarem-se na aventura do desconhecido, para unirem-se a uma estranha, a um estranho, construindo um novo lar, assumindo a responsabilidade de chefia de uma casa. É sempre um medo, é sempre um receio, uma barreira que os levam a ficarem mais ou menos presos à sua família. Um exemplo: um casal de 10 anos de vida conjugal aparentemente perfeita, com 4 filhos, parecia já ser completamente independente dos seus, tanto mais que viviam longe dos sogros. Certa feita, a sogra foi visitá-los, passando uma temporada com eles. Lá pelas tantas, a sogra briga com o genro por um motivo absolutamente irrelevante. O genro aturou com tranquilidade relativa. A sua mulher não abriu a boca. Quando a sogra foi embora, a esposa confidenciou ao seu marido: eu sempre quis que voltássemos a viver perto dos meus pais, perto da minha família. Agora, porém, não quero mais. Vi que mamãe vai querer interferir em nosso lar. Isso não pode ser. O nosso lar deve ser nosso. A nossa família é a nossa família. Nós dois e os nossos filhos vamos construir o nosso futuro. Pois bem, o esposo que relatou o ocorrido disse que a sua grande surpresa foram os resultados dessa confidência e deste fato. Depois disso, nossa vida em família abriu-se cheio de sol e cheio de felicidade. Os filhos tornaram-se tão amigos nossos, tão carinhosos, tão alegres, tão obedientes, tão despreocupados. Minha esposa começou então a querer-me com mais ternura. Percebi, disse ele,
que antes, apesar de todas as aparências, não fora feita a opção definitiva. Na hora em que ela optou por essa nova família, tudo transformou-se. Desde aquela hora começamos a olhar nossos sogros de outra maneira. Começamos a amá-los de verdade. Começamos a amá-los tranquilamente como amigos, de igual para igual. Não temos mais a interferência deles, pois sabemos que nós tínhamos desprendido para vivermos a nossa vida, para assumirmos nossa responsabilidade social e familiar. Os sogros eram agora uma amizade a confortar, sem prender. No dizer de juízes eméritos, de cada 10 pedidos de desquite, 7 são devidos à dependência da mulher à sua mãe. Caso em que o fracasso origina-se na dependência do rapaz, existem também, embora sejam mais raros. Por isso, sabiamente, as Escrituras dizem: deixará pai e mãe, abandonará, desligar-se-á do pai e da mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão 2 numa só carne. Diante disso, se a finalidade do casamento, dentre tantas, é formar um lar onde ambos os cônjuges possam viver independentes dos seus genitores, que vivam, pois só assim poderão estudar com mais acerto os seus planos nos mais diversos sentidos, sem nenhuma intervenção de terceiros, e então, somente então, poderão aurir com toda a liberdade da felicidade a que têm direito. Finalmente, gostaríamos de dizer a todos os senhores que temos diante de nós um casal que está comemorando hoje não apenas 7 anos de vida conjugal, mas 70 longos anos de carinho, de compreensão e de um perfeito entendimento de uma vida a 2. E aqui fica a nossa grande admiração por este casal que de fato tem deixado exemplos maravilhosos para todos aqueles que, apesar de lutarem pela busca da felicidade, ainda não conseguiram encontrá-la. Portanto, prometemos impetrar a Deus para que continue derramando suas copiosas bênçãos sobre vocês e que o amor que os uniu há 70 anos atrás os mantenha coesos até que o último suspiro os separe. Obrigado por vocês existirem. Amém.